O cara de barro assumiu a forma de Rick Flag Sr. esse tempo todo. Exatamente, é essa teoria que nós vamos fazer no vídeo de hoje sobre o cara de barro estar se passando pelo Rick Flag Sr. desde a primeira temporada de Comando das Criaturas até essa segunda temporada de Pacificador. Como que isso se liga ao filme de cara de barro e vamos falar algumas evidências que podem reforçar essa teoria, galera. Então, vamos pro vídeo. Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente teorizar justamente isso que eu falei com vocês, né? Bom, essa é uma teoria que eu vi na gringa, tá? Então não é uma teoria minha e nem aqui do Brasil, tá? É uma teoria gringa, né? Que fala sobre a possibilidade do cara de barro estar se passando por Rick Flag Sr. desde, né, de Comando das Criaturas até aí Superman, Pacificador, né? Todas as outras aparições que nós temos do Rick Flag Sr. desde Comando das Criaturas. Vou falar isso aqui com vocês e eu já começo falando sobre essa questão de cara de barro, né? Bom, a teoria em si, ela explicita justamente essa mudança de comportamento e personalidade do Rick Flag Sr., né? Uma coisa que ficou muito óbvia pra gente agora no DCU é que o Rick Flag Sr. tá com uma mudança drástica na sua personalidade, no seu comportamento, em quem ele é de verdade, né? A gente teve a sua primeira aparição em Comando das Criaturas, né? E até a mudança de estética, né? A gente viu que lá em Comando das Criaturas o Rick Flag Sr. tinha o cabelo branco, era um pouco mais descontraído, né? Até abobalhado entre muitas aspas, tá? Não abobalhado, não é isso que eu quero dizer, né? Ele tá mais sociável do que o Rick Flag Sr. que a gente viu em Pacificador e até em Superman, né? Ele era um pouco mais descontraído e ele tinha toda a equipe, né, da Força Tarefa M, né, ao seu lado dos meta-humanos, todo o pessoal de Comando das Criaturas, ele gostava da equipe, né, que eram meta-humanos. Do nada, nós tivemos uma mudança drástica no Rick Flag Sr., desde Superman até a segunda temporada de Pacificador. Como eu falei, a sua estética até entra nesse meio, né? Ele tinha o cabelo branco em Comando das Criaturas e em Superman ele já tá de cabelo preto, Pacificador também, né? O James Gunn e o próprio, né, Frank Grillo, que é o ator do Rick Flag Sr., eles explicaram que é porque o ator tinha outras produções e ele não queria pintar o seu cabelo de branco só pra Superman e Pacificador, né? Então foi por isso que mudaram e deixaram ele com o cabelo normal do ator, né? Mas isso beleza, pode ser explicado com essa explicação que eles deram pra gente. A questão é mudança de comportamento e personalidade do Rick Flag Sr. Cara, ele mudou completamente. Pô, literalmente na segunda temporada de Pacificador, ele procura um planeta aleatório, uma dimensão alternativa só pra prender meta-humanos, sendo que ele era amigo dos meta em Comando das Criaturas, sabe? A gente entende que ele tá com medo, né, de meta-humanos conseguirem ter um domínio no planeta, beleza. Qualquer humano ali do governo dos Estados Unidos pode ter um medo em relação aos meta-humanos. É uma coisa nova agora no universo do DCU, né? Os meta-humanos estão surgindo agora. Então, pô, é normal eles terem medo em relação a isso, né? Porém, a mudança é muito drástica, cara. Drástica. Desde Superman, cara. Em Superman, muito já se falava sobre a participação que ele teve, né? De ser bem diferente de Comando das Criaturas. E realmente, a gente teve essa mudança de comportamento, cara, instantânea, sabe? Que foi uma coisa que pegou a gente desprevenido. A gente não esperava o Rick Flag Sr. tão diferente de Comando das Criaturas, né? Isso, inclusive, muita gente critica. Acha que isso foi uma pauta muito ruim para Pacificador e Superman. Trazer um Rick Flag completamente diferente do que a gente viu na animação de Comando das Criaturas. Beleza, a mudança de comportamento, a gente também tem uma explicação pra isso, né? Ele só mudou, ele só tá diferente, sabe? É estranho pra todo mundo não está lidando com o Rick Flag. Pode ser porque ele ganhou um cargo maior na Argus, ele agora, né, é o grande comandante ali da Argus, então, pô, é o diretor da Argus, né? Então, essa mudança, sabe, de papel na Argus, também pode elevar um pouco a sua moral, o seu ego, sabe? E isso fazer com que a mudança de comportamento dele mude. Entendeu? É uma coisa que pode encarretar nessa mudança de comportamento. Que, cara, não tem problema, sabe? Beleza, mudou muito drasticamente da série animada, mas, né, é uma mudança que, por ele ter sido agora o diretor da Argus, isso pode acontecer.
Beleza, ok. Mas a teoria dá uma explicação para essas mudanças de comportamento e até estética do Rick Flag Sr. Segundo essa teoria, lá em Comando das Criaturas, quando o Cara de Barro, né, quebra a coluna do Rick Flag Sr., aquela luta que a gente tem, Rick Flag Sr. e o Frankenstein contra o Cara de Barro, né, durante aquela luta ali, o Cara de Barro, na teoria, ele morreu após, né, após aquilo tudo ali. Até porque ele tava, né, trabalhando junto com a Princesa Ilana e tal, e na série a gente vê que o Cara de Barro morre. Ok, a gente sabe que ele não morreu, né? Até porque ano que vem vamos ter o filme do Cara de Barro. Muita gente também teoriza que o Cara de Barro de Comando das Criaturas é outro, né? Pode ser o Basil Karlo, enquanto o do filme vai ser o Matt Hagen, né? O que eu acho também meio difícil, tá? Eu acho que vai ser um Cara de Barro só. Pelo menos agora no DCU é um Cara de Barro só. O mesmo de Comando das Criaturas é o mesmo do filme dele, sabe? E nós vamos ter o filme aí do Cara de Barro com o Matt Hagen, né? O personagem do Matt Hagen sendo o Cara de Barro. A gente sabe que o filme dele vai ser um filme de origem. A gente vai ver a origem do Cara de Barro. Porém, a gente também sabe que vai ter continuação atual do DCU em Cara de Barro. Ou seja, o personagem tá vivo. A gente sabe disso. Desde que ele foi morto em Comando das Criaturas, a gente sabia que o Cara de Barro tá vivo. É óbvio que ele iria retornar. Só que a teoria, ela enfatiza que após o Rick Flag ter a coluna quebrada pelo Cara de Barro, que foi como terminou o Comando das Criaturas, né? O Rick Flag Sr. com a coluna quebrada depois da luta contra o Cara de Barro. A gente vê a recuperação dele em Superman, ele já tá recuperado, né? Se passou um bom tempo ali. Pacificador, ele também já tá recuperado, né? Ele até fala sobre a coluna dele ter sido quebrada pelo Cara de Barro e tal, né? Na conversa com a Hurkat. Mas a teoria diz que o Rick Flag Sr. ainda não se recuperou daquela coluna quebrada pelo Cara de Barro. E quem está se passando pelo Rick Flag Sr. é o Cara de Barro. Isso se ligaria diretamente, né, ao próprio filme do Cara de Barro, né, que, pô, contaria aí como, né, ele tá se passando pelo Rick Flag Sr. E isso, obviamente, teria ligação também com o próprio Planeta Salvação. Até porque, como eu falei, essa mudança drástica de personalidade do Rick Flag Sr. ser amigo de meta-humanos em Comando das Criaturas e Pacificador ele já querer colocar qualquer meta-humano preso em outra dimensão, pode se explicar pelo próprio Cara de Barro, sabe? A gente não entende as motivações ainda do Cara de Barro. Porém, ele estava agindo do lado da Princesa Ilana, que estava contra os meta-humanos de Comando das Criaturas. Então, a gente não sabe a motivação, mas segundo essa teoria, o Cara de Barro estaria com essa motivação de prender certos meta-humanos lá no Planeta Salvação, e isso também explicaria aquela mudança de personalidade do Rick Flag Sr. cagando para todos os agentes da Argus que estavam morrendo durante aquelas pesquisas e explorações nas dimensões ali da Porta do Pacificador, né? E ele tava nem ligando para todos os agentes da Argus que estavam morrendo. Ele tava comemorando e tal, de uma forma bem vilanesca mesmo, sabe? Essa teoria explica que o Cara de Barro, após o Comando das Criaturas, né, ele assume a forma de Rick Flag Sr. Porém, cara, o Cara de Barro, ele pode se metamorfar, né, de qualquer forma estética, de qualquer ser. Mas ele não pega a personalidade. Ele é um ser próprio, entendeu? Ele tem a sua personalidade. E essa seria a personalidade do Cara de Barro. Até porque não é o Rick Flag Sr. original, e sim o Cara de Barro. Qual ligação isso teria com o filme? A gente ainda não sabe. Mas caso essa teoria fosse verdadeira, né? Se ela se confirmar verdadeira aí no DCU, obviamente o filme traria mais ligação com o Planeta Salvação, mostraria o Rick Flag Sr. de fato, né? Até porque ele estaria sendo o Cara de Barro ali, segundo essa teoria, né? E isso explica o porquê a personalidade dele mudou tão rápido e mudou de uma forma tão drástica assim, sabe? Que ninguém consegue explicar o porquê o Rick Flag Sr. ficou com essa mudança. Cara, vamos lá. O que eu acho sobre essa teoria de ser o Cara de Barro desde o Comando das Criaturas, né? O Rick Flag Sr. de Superman, da segunda temporada de Pacificador, é o Cara de Barro. Cara, vamos lá. Eu acho, de verdade, bem difícil. Bem difícil. Até porque eu acredito que o filme de Cara de Barro vai ser, além de um filme de origem, como eu falei, um filme que vai trazer o que aconteceu com o Cara de Barro após o Comando das Criaturas, né? Essa ressurreição, entre aspas, porque ele não chega a morrer, né? Mas a gente vê um pouco do Cara de Barro agora em Gotham, sabe? Igual a gente viu em Comando das Criaturas ele lá em Gotham, se passando pela professora da universidade. A gente vê ele agora recuperando a sua vida mesmo em Gotham, como um vilão de fato, né? Tendo outras ligações com outros vilões do Batman. Eu acho que não faria sentido Cara de Barro ter essa ligação
ligação tão forte assim com o Planeta Salvação, com tudo mais. Óbvio, daqui pra frente, Cara de Barro pode se ligar com alguma coisa assim. Até porque é um projeto do DCU. Porém, eu acho muito difícil que essa teoria seja verídica, cara. Como eu falei, não é uma teoria que eu criei. Eu tô trazendo no canal porque eu achei interessante, pô. Realmente, é uma teoria, pô, interessante. A gente ter essa explicação da mudança drástica de personalidade do Rick Flag Sr. ser justificada por ser o Cara de Barro, né, no corpo dele, ao invés de ser o Rick Flag Sr. de fato. É uma teoria interessante, por isso eu trouxe. Mas eu não acho que isso possa acontecer. Eu acho bem difícil que isso possa acontecer. Ah, então por que o Rick Flag Sr. tá tão diferente de Comando das Criaturas? Cara, isso aqui a gente pode dizer que é até um erro do James Gunn, sabe? Pô, não faz sentido ele ter essa mudança tão drástica. O James Gunn tá acertando pra caramba no DCU. Eu tô gostando muito dos seus projetos, das suas ideias dentro do DCU. Mas realmente, cara, essa mudança tão pavorosa do Rick Flag Sr., sabe? Do seu comportamento, a sua personalidade, foi muito rápido. Foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Ele mudar dessa forma desde a animação de Comando das Criaturas. Isso talvez ainda possa ter uma explicação mais séria daqui pra frente, como eu falei, né? James Gunn pode explicar isso melhor daqui pra frente. Pode ser o cargo da Argus que deixou ele com o ego inflado, alguma coisa desse tipo. O James Gunn vai com certeza, né, trabalhar ainda mais no personagem do Rick Flag Sr., isso é um fato, né? E isso pode ser explicado daqui pra frente, como que ele muda tanto assim. A gente pode ver até os personagens de Comando das Criaturas retornando futuramente, né? Tendo uma ligação melhor com o Rick Flag Sr., ele percebendo a bosta que ele tá fazendo com os meta-humanos aí no DCU, né? A gente pode ter um trabalho melhor da história do personagem. Eu acho que é isso que o James Gunn quer fazer. Ele mudou totalmente a personalidade dele de propósito agora no DCU pra ter um desenvolvimento maior daqui pra frente. Porém, não dá pra gente negar que essa teoria do Cara de Barro estar se passando pelo Rick Flag Sr. seja uma boa teoria, tá? Porque realmente, pô, isso teria uma grande ligação com o Cara de Barro, que a gente até agora não tem nenhuma produção que faça sentido se ligar com o Cara de Barro assim, sabe? Então, a gente pode, a não ser Comando das Criaturas, né, que foi a última aparição que a gente teve do Cara de Barro, né, mas, né, cara, faria um sentido, ligaria aí toda a questão de Cara de Barro com o DCU e daria essa explicação do porquê o Rick Flag Sr. teve esse comportamento tão drasticamente mudado. Comenta o que vocês acham sobre essa teoria, se você concorda, se você acha que tá certo, se você acha que é o Cara de Barro de fato, se não é, comenta aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, rapaziada.